Bom, então, em nome da direção da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, damos aqui as boas-vindas a todos e a todas que hoje dificilmente nos conseguem acompanhar neste webinar com o tema Adolescência em Foco, que políticas de saúde pública. Este evento é um evento enquadrado na Semana Europeia da Saúde Pública da EUFA, portanto, da Associação Europeia de Saúde Pública, da qual a sociedade é membro. Esta semana decorre ao longo de 12 e 16 de maio, cujo tema é a inovação para a resiliência, moldando um futuro sustentável. E apenas uma breve contextualização antes de passar a palavra também a quem amavelmente aceitou aqui o nosso convite, os nossos oradores, que foram muito simpáticos em aceitar aqui o convite, e antes de mais também aqui um especial agradecimento para eles. Apenas uma breve contextualização também para os apresentar. A adolescência é de facto uma fase intensa e transformadora da nossa vida, marcada por mudanças físicas, emocionais, sociais, cognitivas. É um período de construção de identidade, de busca de autonomia, mas também de muitas vulnerabilidades. Por isso, pensar a adolescência numa perspectiva de saúde pública é também reconhecer que promover o bem-estar deste grupo existe um olhar integral, multidimensional, mas também intersetorial. E hoje, no mundo em constante atualização, é fundamental discutir estratégias cada vez mais criativas e inovadoras que garantam então assegurar os direitos dos jovens, seja no acesso à saúde, à educação de qualidade, à proteção social e respeito pela diversidade. Precisamos de construir espaços que ouçam, acolham e fortaleçam os adolescentes, valorizando o seu protagonismo e as suas potencialidades. Ao longo deste nosso encontro, iremos procurar refletir sobre os desafios e as necessidades da população adolescente, numa perspectiva então desta saúde pública e a nível global, em Portugal e a nível global, promovendo um debate interdisciplinar aqui com os nossos convidados sobre as políticas públicas e as boas práticas que impactam a saúde física, mental e social dos adolescentes. E, sem mais demoras, para cumprir este mesmo desígnio, apresento o painel de oradores, o Dr. Augusto Carreira, conhecido de longa data, médico psiquiatra, com especialização em psiquiatria da Longa infância. data, mal. Não percebi. Nada, nada, não. Estava a dizer, isso longa data soou mal aqui. Exato, mas como temos aqui muitos colegas Pois, que claro. entendem o contexto. Licenciado em Medicina, com especialização em Psiquiatria da Infância e Adolescência, foi diretor do Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital Dona Estefânia durante 2014 e 2018. É cofundador da Revista Portuguesa de Pedopsiquiatria e também já presidiu a Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência, para além de ter integrado o Conselho de Administração da Associação Europeia de Psicopatologia da Criança e do Adolescente. Atualmente é presidente da CEDROS, Centro de Estudos, Divulgação e Reabilitação da Obra Santiana, e daqui sim o nosso contacto de longa data, supervisor das equipas de saúde mental infantil do Algarve. Obrigada, Dr. Augusto, seja muito bem-vindo. Nada, é um prazer. Muito bem. Obrigado pelo E convite. obrigada. Contamos também com a professora Tânia Gaspar, uma referência também a nível nacional e internacional na promoção da saúde e no bem-estar de crianças e adolescentes. Se eu disser alguma asneira, por favor, corrijam. Psicóloga, com doutoramento em Psicologia e em Gestão, é também mestre de Saúde Pública, professora associada com Agregação e diretora do Centro de Psicologia de Inovação e Conhecimento da Universidade Lusófona, para além de presidir a Aventura Social, e coordena em Portugal o prestigiado Estudo Internacional Health Behavior in School Aged Children, da OMS, e também o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis. Professora Tânia, também é um privilégio tê-la aqui connosco. Muito Muito obrigada pelo bem-vinda. convite, é um gosto. Muito bem, obrigada. Sem mais demoras, também doutora Gisela Leiras, médica especialista de saúde pública, com uma carreira também dedicada ao planeamento e à promoção da saúde, desempenhou funções na Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, e atualmente na Direção-Geral da Saúde é coordenadora do Programa Nacional de Saúde Escolar, para além também de chefe de divisão
da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar, e também coautora do Plano Nacional de Saúde e do Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento. Doutora Gisela, também muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada. E pronto, passamos então ao painel e aqui o meu desafio introdutório é precisamente, doutora Tânia também, os dados do Health Behavior in School Children, realizado, o último questionário realizado em 2021 e 2022, em que, só a título de resumo, observa-se um declínio preocupante na saúde e bem-estar dos adolescentes, tanto em Portugal como na Europa, em vários domínios, sobretudo depois aqui do período pandémico, nomeadamente números preocupantes ao nível também da saúde mental e da própria infelicidade que os jovens demonstraram, cerca de 30, quase 30% dos jovens, e também quase um quarto dos jovens respondentes tinham comportamentos autolesivos. Mas também noutras áreas da saúde, nomeadamente sintomas físicos, com aumento de queixas somáticas, menor sensação de apoio também a nível familiar, mais pressão escolar e mais violência também identificada por estes jovens. E claro, nos dias de hoje também o próprio uso de tecnologias, com o crescimento no uso, portanto, sobretudo aqui dos telemóveis, as questões naturalmente da obesidade, a diminuição, alguns dados também positivos com a diminuição do consumo de álcool e tabaco, mas com o aumento do uso de cigarros eletrónicos. E estes dados sublinham certamente uma necessidade urgente de intervenções direcionadas a esta faixa etária, e é precisamente por aí que eu começava. Que especificidades e que desafios é que se colocam nesta fase do ciclo de vida, e que leitura é que, aqui lançando aos três, começando pela doutora Tânia, têm destes números? Olá, boa noite. Agradeço o convite e felicito essencialmente o evento e este momento de partilha e reflexão. Portanto, nós realmente, enfim, temos-nos debruçado sobre o estudo e o acompanhamento da adolescentes e tem-nos preocupado realmente três coisas, essencialmente a nível dos indicadores de bem-estar e de sintomas psicopatológicos. Portanto, nós sabemos que a saúde mental está um equilíbrio entre os indicadores positivos de bem-estar, de satisfação com a vida, de relações positivas interpessoais, etc. Mas, por outro lado, também os sintomas psicológicos, como a tristeza, a irritabilidade, etc. E, no fundo, o que nós estamos a ver é que estão os dois a agravar. Tanto os indicadores de bem-estar estão a descer, como também os sintomas psicopatológicos estão a aumentar. Quando nós comparamos estes dados, este estudo é feito desde 1998 e nós comparamos de 4 em 4 anos. Portanto, nós nunca tivemos uma evolução tão negativa de um estudo para o outro, ou seja, de 2018 exatamente, para 2022, houve um agravamento que nós nunca tínhamos visto em qualquer outro momento de avaliação. O que mesmo nós tivemos na altura, lembram-se, em 2009 ou 2008, com a questão da recessão económica, também tivemos um agravamento dos dados, mas nesta altura não há qualquer, enfim, comparação. E, portanto, é um facto que, e depois nós temos seguido estes dados, ou seja, nós fizemos agora um subestudo em 2024 e verificamos que estes indicadores não estão a melhorar. Por exemplo, no caso da autolesão, nós verificamos que, embora em vez de ser 25% dos jovens que cometem a autolesão, são 23%, mas aumentou o número daqueles que fazem 4 vezes ou mais. Ou seja, de alguma forma, a gravidade do comportamento está a aumentar. E não se esqueçam que isto é uma amostra representativa dos estudantes portugueses, portanto, não é uma amostra de conveniência, é uma amostra representativa dos jovens, escolhida de forma aleatória em todas as regiões do país, e realmente é um reflexo do que é que os nossos adolescentes estão a passar. Por outro lado, o que é que nós pensamos? Que realmente a relação com os pais, a relação com a escola e a relação com os amigos são fundamentais para este equilíbrio, e verificamos que efetivamente a relação com os pais, as refeições em família, a comunicação com os pais também está a agravar. E, no fundo, sendo um pilar de alguma forma para o equilíbrio e para a saúde mental das crianças e jovens, também estamos preocupados. Além disso, nós fazemos outros estudos com professores e com pais, para tentar um bocadinho também acompanhar
o ciclo da vida e verificamos que os indicadores de saúde mental dos professores e dos pais também está a agravar. E, portanto, temos que pensar que não há crianças e adolescentes saudáveis se os seus adultos de referência também não estiverem bem, não é? Porque mesmo quem trabalha na clínica com crianças, adolescentes depende da idade, mas com crianças e adolescentes mais novos, percebe que é extremamente difícil trabalhar com eles se em casa depois realmente as dinâmicas familiares continuam a repetir as situações de violência, de agressividade, de negligência, etc., ou de hiperexigência. Portanto, é essencial para trabalharmos crianças e adolescentes, trabalharmos nos seus contextos. Portanto, trabalhar também com os adultos de referência, os pais e a escola. Portanto, a saúde escolar aqui tem um papel fundamental e a doutora Gisela irá naturalmente reforçar esse ponto. Mas temos, e eu aqui também reforço aqui um pouco em defesa da escola, a escola é realmente o contexto ideal para intervir. Nós fizemos agora uma intervenção nacional na área da violência infantil e digo-vos, intervimos em 3 contextos, em contextos das CPCJs, dos municípios e das escolas, e definitivamente as intervenções realizadas através da escola correram muito melhor. Portanto, é um facto que a escola é realmente um contexto protetor e que privilegiado para intervir, mas temos que dar recurso à escola, não é? Não podemos efetivamente também utilizar aquele contexto para nos aproximarmos das crianças e das famílias e não reforçarmos naturalmente os profissionais de saúde e de apoio social nestes contextos. Mas pronto, assim, para a introdução de conversa, acho que esta ideia de que quando vamos falar de saúde mental de crianças e adolescentes, não podemos não falar da saúde mental dos adultos e dos contextos em que eles efetivamente estão a viver. Muito bem, doutora Tânia. A questão dos contextos é fundamental, sem dúvida, e pegava também já por aí, até porque falou também no Programa Nacional de Saúde Escolar, mas até antes disso, deixava mais para a frente para podermos falar aqui também das respostas e das políticas. Doutora Gisela, e também na qualidade médica de saúde pública, a abordagem da saúde pública, o que é que nos pode ajudar a refletir aqui sobre ações mais dirigidas também para esta população? Ora, eu não consigo falar em ações dirigidas a esta população sem ir tocar no programa de saúde escolar, mas eu vou tentar sequer deixar esse ponto mais para a frente, não é? E até puxando aqui a brasa à minha sardinha, mas de facto na saúde pública é muito mais abrangente do que só o programa de saúde escolar, e mesmo o próprio programa de saúde infantil e juvenil também está a ser revisto neste momento pela Direção-Geral de Saúde, que é bastante importante. O próprio programa, não é, aqui puxando a várias temáticas da Direção-Geral de Saúde, de prevenção de acidentes, também irá ser revisto, e como sabemos, aqui também a questão dos acidentes há uma elevada prevalência nos jovens também, até aqui como morbilidade e como mortalidade, portanto também é algo que nos preocupa. E depois a saúde mental, obviamente, será um dos nossos focos enquanto programa de saúde escolar, enquanto prioridades que são estabelecidas pelo próprio Plano Nacional de Saúde, e não podemos, obviamente, descontextualizar estes dados do contexto que nós vivemos e que os nossos jovens também viveram e que passaram numa altura crucial da vida deles, como é a adolescência. É uma altura de transformação física, cognitiva, emocional, social, uma altura de elevada plasticidade em que também sabemos que os comportamentos que adquirimos nesta fase da vida são importantíssimos para depois serem adotados de uma forma sustentada, e que tivemos aqui a condicionante de uma pandemia, que levou também a alterações nas interações sociais, alterações nas interações, quer a nível familiar, e isto é muito importante até porque segundo vários estudos também, um dos principais transmissores de informação de saúde até aos jovens são os próprios pais encarregados de educação. Agora temos a par a internet, que é outra aqui das particularidades dos jovens de utilizarem muito a internet, mas esta alteração também no que toca às interações sociais, ter havido um maior isolamento, ter havido períodos em que não tiveram a escola para estar lá está a socializar e aprender, ter
também a questão da educação para a saúde, leva consequentemente a uma maior dependência digital, leva também a termos maiores problemas associados aqui à ansiedade e à depressão também, as condicionantes que há na própria utilização das redes sociais, da própria percepção que os jovens têm do seu corpo e da comunicação interpares, portanto, esses tópicos também são importantes. Um estudo recente até, que acho muito importante também para contextualizar depois as intervenções que nós vamos fazer em saúde pública, e isto aqui não só em contexto escolar, mas nós temos que perceber que o mundo digital, não é? Porque falamos que os jovens usam mais tecnologias, veio para ficar, e os jovens usam mais as redes sociais, não é? Mais de 80% da população portuguesa tem um telemóvel e utiliza a internet, portanto, esta começa a ser uma plataforma que nós temos também que saber utilizar a nosso favor por excelência. Há um estudo até muito recente, e por acaso ontem estive num evento de hesitação vacinal, e a propósito disso, na altura pediram para falar de hesitação vacinal por causa no âmbito também do impacto das redes sociais e da comunicação, e este estudo que eu olhava, que é o da Eldman Trust Barometer, e foi publicado este ano, mostrava precisamente que a população no geral, e aumenta para 50% quando falamos de jovens, acredita que alguém que faça a sua própria pesquisa na internet consegue saber tanto de saúde como um profissional de saúde. Portanto, isto é muito importante porque nós, lá está, em saúde pública, as nossas intervenções têm que ir muito aos determinantes e aos comportamentos. Eu acho que cada vez mais nós temos que aplicar, e esta é uma das lacunas, as ciências comportamentais também para promover os hábitos, quer em termos de alimentação, atividade física, sexualidade, que é muito importante. Estamos a ter um aumento das ISTs e também até de situações de violência no namoro e de violência em geral, não é? Aqui indo para outro âmbito, mas nós temos que perceber de que forma, o contexto em que estes jovens vivem e comunicam, e o contexto em que nós agora, profissionais de saúde, temos que adaptar também as nossas ferramentas a nosso favor. Também utilizando aqui, para além aqui lá está, que já falei, de alteração da perspectiva social, da parte tecnológica, e a própria alteração que eu acho que existe no que toca à percepção de risco. Isto vê-se também quando se falava de ISTs, não é? A própria falta de utilização do preservativo, ou a falsa sensação de segurança que existe em relação às doenças no gerais. Portanto, nós aumentamos, melhoramos o nosso conhecimento científico e a nossa capacidade de intervenção médica e de cura em algumas doenças, e então eu acho que, tal como aconteceu na pandemia, num curto espaço de tempo, em que as pessoas viram isto não me causa muita mortalidade, eu sou jovem, eu sou saudável, portanto eu vou ultrapassar isto. Isto acontece depois para todas as outras doenças, que é esta percepção de uma maior capacidade da ciência e também de uma maior segurança do próprio jovem, de se calhar não poder relativizar algumas questões e algumas mensagens que nós tentamos, enquanto estratégia de saúde pública, promover muito enquanto literacia em saúde, mas que, se não aliarmos às ciências de comportamento, se não avaliarmos o porquê que eles não estão a adotar este comportamento, o que é que os vai fazer adotar este comportamento, então nós não vamos ter intervenções efetivas. Portanto, eu diria que no âmbito da saúde pública, passa muito por aqui, é avaliarmos muito mais as nossas intervenções. Nós temos muitas intervenções em contexto escolar e para jovens, mas eu sinto que há pouca avaliação efetiva destas mesmas intervenções. Percebemos aquilo que resulta e o que não resulta. Avaliarmos os comportamentos e a percepção de risco. Temos muitos mais dados, não só epidemiológicos no que toca à morbilidade e mortalidade, mas irmos mais às ciências do comportamento, porque esta é uma fase crucial em que nós conseguimos alterar comportamentos, mas só os conseguirmos não é com a nossa perspectiva médica paternalista mais antiga e unidirecional da comunicação, que nós queremos veicular certas mensagens, é cada vez mais numa perspectiva customizada, segmentada para a população, e é isto que nós temos que conseguir fazer, é conhecer melhor e com as suas devidas particularidades a nível geográfico, a nível cultural, aqui de todo o tipo de estratificação possível a nível etário, com que é que estamos a lidar, porque é que estão a adotar um comportamento ou não, e então aí sim definirmos a nossa intervenção de forma dirigida ao real problema
e não é one size, não é aqui um que serve para todos, tentando não utilizar estrangeirismos. Portanto, tentei não ir ao programa já de saúde escolar, espero ter conseguido. Bem, a conversa é dinâmica, não é? Também não. Sim, sim. E também, Mas é. naturalmente, ficámos aqui, perdemos um bocadinho de tempo, mas sim, agradeço-lhe esse detalhe. Doutor Augusto, já falaram em famílias. Sem dúvida que as famílias têm um papel determinante e naturalmente, começar a realizar qualquer tipo de intervenção na adolescência tem que ser muito mais a montante, certo? Sim. Bom, boa noite a todas e a todos. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu fiquei muito interessado nestes dados que a doutora Tânia apresentou, enfim, já conhecia o estudo, e também o termos aqui a possibilidade de ter alguém que pode implementar políticas públicas, eu acho que é importante. Eu estou do outro lado, que é do lado da doença, e naturalmente é aí que eu me situo, mas de qualquer maneira penso que me dá uma perspectiva, talvez, como é que eu posso dizer, uma perspectiva que pode ajudar efetivamente a compreender melhor o sofrimento dos jovens de hoje em dia e o que fazer para minorar esse sofrimento. Eu gostava de fazer aqui um preâmbulo e que tem a ver com este conceito de adolescência, não é? Porque nós muitas vezes falamos na adolescência e na nossa cabeça surgem marcos cronológicos, não é? Vai daqui até aqui, e antes era a segunda infância, depois é a adolescência, depois é a adultícia, na verdade eu habituei-me ao longo dos muitos anos de trabalho, gosto de olhar para a adolescência como uma região que todos nós temos que atravessar, uma região turbulenta, na verdade, uma região com muitos desafios, mas que se segue a outras regiões importantes, não é? Que é a primeira infância, a segunda infância e depois a adultice. E, portanto, a adolescência faz parte deste todo o desenvolvimento do ser humano, e é verdade que tem especificidades, é verdade que é um período que tem desafios muito próprios, mas eu não consigo desligá-la deste contínuo do desenvolvimento humano e gostava de dizer isto. Ao dizer isto, gostava de remeter para uma noção importante, já agora que estamos a falar também aqui, penso que é um dos temas, que é a prevenção e o que é que se pode fazer. Eu acho que cada vez mais nós que vemos bebés pequenos, crianças da segunda infância, adolescentes, nós percebemos que muitas fragilidades da adolescência, mesmo muitas fragilidades, assentam em problemáticas que começaram muito lá para trás. Começaram muito lá para trás sobretudo, talvez, eu diria até na primeira infância. Falou-se aqui de algumas das situações, a doutora Tânia falou, e eu também tenho essa ideia de que há certos comportamentos adolescentes patológicos que estão a aumentar exponencialmente, os comportamentos autolesivos, comportamentos suicidários, e eu penso que é importante, e já que falou também nas famílias, ter esta ideia. As famílias têm uma função essencial para regular aquilo que é a interface entre a sociedade e a casa, entre a sociedade e o intrafamiliar. A família e o adolescente e a criança e o bebé. A família é esta espécie de filtro que tem que mediar esta relação. E a sensação que eu tenho, na verdade, é que hoje em dia a família tem imensa dificuldade em fazer isso. Ou seja, este mecanismo de poder filtrar tudo aquilo que vem deste mundo conturbado, os adolescentes são bombardeados com as questões da guerra, com as questões do clima, com as questões, enfim, com múltiplas questões, e muitas vezes chegam a casa e, em vez de serem apaziguados, tudo isto é ainda aumentado mais com a ansiedade dos pais, que não conseguem, na verdade, acalmar os seus filhos. Portanto, colocou uma questão das famílias. Eu diria que para prevenirmos certas doenças na adolescência, eu gostava de reforçar esta ideia, nós temos que fazer uma prevenção muito mais lá para trás e temos que pensar efetivamente nas etapas anteriores.
e, portanto, permitir às famílias cada vez mais tenham possibilidade de ter tempo com os seus bebés, de terem tempo com as suas crianças, de terem tempos livres e não andarem assoberbadas nesta correria frenética e louca em que andam, na verdade. E depois também, digamos, capacitar os pais. Aqui o termo capacitação eu não gosto muito dele, mas pelo menos ajudar os pais a serem capazes de ser esta instituição intermédia entre a sociedade e os seus próprios filhos, apaziguando, acalmando, protegendo, servindo de contentores a toda a turbulência que, na verdade, os adolescentes vivem. Portanto, eu queria reforçar que é verdade, eu encontro na minha clínica diária muito mais jovens deprimidos, muito mais jovens ansiosos, muito mais jovens com comportamentos autolesivos, muito mais jovens com comportamentos parasuicidários, muito mais jovens com problemas identitários, e isto é uma questão que eu acho que é muito importante, esta espécie de névoa que os adolescentes atravessam, porque a adolescência, na verdade, é um período, como foi aqui dito e bem, em que a identidade se começa, digamos, a consolidar. Eu não diria que acaba na adolescência, mas começa a consolidar. E a verdade é que o que nós sentimos é que toda esta turbulência, falou-se aqui nas redes sociais também, eu acho que é impossível não falar nas redes sociais, tudo isto provoca nos jovens um aumento de ansiedade brutal e muitas dificuldades. E agora eu termino nisto da família, e muitas dificuldades em olharem para a família exatamente como um referencial identitário, de identificação, como um referencial de apaziguamento, como um referencial de proteção. E, portanto, ficam entregues, eu ia dizer a si próprios, mas não, ficam entregues a si próprios, mas ligados às redes e isolados, na verdade, das relações humanas, e, portanto, ficam, enfim, são presas fáceis, se quiser, para toda esta psicopatologia que emergiu neste momento e que os números vieram comprovar. Obrigada, doutor Augusto. Estejam, por favor, à vontade também para intervir, doutora Tânia e doutora Gisela. Não sei se querem Só queria algum... dizer uma coisa naquilo que o Dr. Augusto referiu, porque nós ainda ontem tivemos a fazer uma análise sobre os jovens que dizem que sentem solidão. Portanto, nós temos perguntas sobre isso no instrumento e estamos a fazer um artigo, e foi espantoso como é que nós estudámos numa perspectiva biopsicossocial e ambiental esta variável, ou seja, comparámos aqueles que diziam que tinham solidão, aqueles que não tinham solidão e aqueles que tinham uma solidão moderada, digamos assim. E, efetivamente, aqueles que são 15%, portanto, 15% que dizem mesmo que estão sozinhos ou muito sozinhos, portanto, não é que estão nesse extremo, que referem que tudo o resto, tanto a nível de saúde mental, como a nível de autolesão, como a nível de não gostar da escola, de não se relacionar bem com os professores, não se relacionar bem com os colegas. Por outro lado, também uma questão importante que é a segurança. E acho que esta questão das redes sociais nós temos que pensar bem, porque muitas vezes os jovens que têm mais insegurança na escola e mais insegurança nas zonas onde vivem, muitas vezes podem se refugiar nas tecnologias como um contexto seguro para eles, não é? Ou mesmo aqueles jovens que têm menos competências socioemocionais, estando no computador, muitas vezes eles sentem-se competentes, ou seja, eles têm dificuldade de se relacionar com os outros, têm dificuldade de se relacionar, por exemplo, quando começam a crescer, com o par sexual, não é? O rapaz ou rapariga, e depois muitas vezes nos jogos são muito competentes e altamente recompensados, não é? Portanto, acho que temos que olhar para esta questão também da utilização das tecnologias, não só como uma consequência, não só como uma causa, mas como uma consequência. Ou seja, se calhar eles estão-se a salvaguardar e estão a tentar encontrar um sítio protegido. E nós temos que trabalhar isto, nós temos que os ajudar a encontrar este espaço noutro lugar, em que não esteja só relacionado com a tecnologia, não só focando a questão da tecnologia. Portanto, acho que temos que. Sabe, quando nós trabalhamos os dados,
começamos a perceber que os fenómenos são muito complexos, ou seja, que não é só um fator que explica, mas que são uma Naturalmente. série de outros fatores que todos juntos e que se calhar, se formos a ver, se trabalharmos alguns fatores protetores, podemos ajudar os outros. Portanto, acho que, enfim, temos que explorar. Nós agora vamos fazer, e olha, quem quiser apoiar será muito bem-vindo, vamos criar um instrumento chamado Sistema Digital dos Jovens, ou seja, vamos criar um questionário, porque no fundo, não sei se vocês conhecem o Bronfenbrenner, que é um teórico que fala sobre o modelo do desenvolvimento em vários sistemas. E eu tenho a hipótese que o sistema digital é um outro sistema do Bronfenbrenner, que ele ainda não incluiu, mas que a gente acha que se devia incluir. O que é que quer dizer? Quer dizer que eu acho que não é um sistema paralelo ao analógico, ou seja, que seja, por exemplo, eu sou amiga aqui analogicamente e sou amiga virtual e é a mesma coisa. Eu penso que eles têm mesmo um mundo digital. E o doutor Augusto estava a falar disto, de que realmente a comunicação com os pais fica muito difícil, porque eles realmente têm outro mundo, com outro acesso a outro tipo de informação, de contactos, etc., que os pais não, se calhar não conhecem essa realidade, e que nós temos que estudar. Portanto, nós agora vamos, neste próximo ano, estudar o sistema digital dos jovens, segundo o modelo do Bronfenbrenner, e depois partilharemos os resultados em breve. Portanto, acho que é importante compreendermos melhor o que é este sistema, nós profissionais de saúde também e pais, para podermos realmente entender os jovens, compreender como é que é o mundo deles e poder efetivamente comunicar com eles numa linguagem que faça sentido, não é? Sim, eu só queria acrescentar aqui uma coisa, eu estou de acordo com esta questão. Muitas vezes nós confundimos a causa e a consequência, é verdade, que temos tendência a dizer que os jovens usam e abusam das tecnologias e isso lhes provoca doença mental, ou que lhes provoca psicopatologia, ou que os torna mais vulneráveis, mas também é verdade que muitas vezes o que nós encontramos são que os jovens que aderem mais facilmente às tecnologias são jovens que já transportam em si enormes vulnerabilidades. Sejam depressivas, sejam ansiosas ou de outro tipo, mas são muito mais vulneráveis e ficam muito mais, digamos, agarrados e dependentes às tecnologias. Eu dou comigo muitas vezes, quando ouço os jovens falarem comigo, falarem dos amigos, a perguntar-lhes: mas os teus amigos, estás a falar de que amigos? Os meus amigos. E eu tenho necessidade que eles explicitem melhor o que é que chamam de amigos. E quase sempre confronto com esta realidade. Os amigos são quase todos virtuais. Que eles chamam amigos exatamente como se calhar nós chamávamos amigos aos colegas com quem nos cruzávamos nos recreios, com quem brincávamos na rua, com quem partilhávamos tantas coisas na adolescência. Eles agora chamam amigos, não é? As partilhas são completamente diferentes. É preciso termos esta noção. O que se partilha e o que se comunica entre eles nas redes sociais ou via internet são partilhas que eu diria que são sem subjetividade, são partilhas na maior parte das vezes não têm essa força intersubjetiva para criar outros ambientes e para os alimentar espiritualmente. Portanto, são comunicações diferentes. Portanto, eu acho muito bem que se façam esses estudos e acho muito bem que se perceba exatamente que tipo de comunicação é esta, não é? Que é utilizada. Mas na verdade, volto aqui um bocadinho atrás e passo a palavra aos intervenientes, aos restantes intervenientes. O que eu também vejo é que normalmente estes jovens que ficam mais presos das tecnologias, que têm mais psicopatologia, eu gostava que esta ideia ficasse bem vincada, porque para mim isto é importante. Eles não chegam à adolescência e adoecem. Isto que fique claro. Eles não chegam à adolescência e agora cheguei à adolescência, fico agora só porque sou adolescente estou. Não. Eles chegam à adolescência normalmente já carregados com enormes fragilidades, com enormes traumatismos. E, na verdade, vamos dizer mais uma vez, eles não têm neste momento um porto seguro. E por não terem um porto seguro, porque as famílias também estão elas próprias muito desorientadas, é natural que procurem esse tal porto seguro, que não é um porto seguro, muitas vezes nas redes sociais e no mundo digital. Eu acho se me permitem, esta
ideia de começar a montante muito interessante, não é? Não fosse saúde pública, mas e em jeito de piada, pô, eu tenho uma bebê pequena e há pouco tempo eu deixei-a sozinha e ela passou o dia a chorar, digamos assim. Eu tenho uma amiga minha que sempre que acontece uma coisa deste género, que eu fico mais preocupada com ela, diz: pronto, mas já puseste 5 euros no mielheiro para o psicólogo no futuro, que vai tendo o teu fundo dos traumas que lhe crias, é sempre que há alguma coisa, portanto, e acho que há pouca esta noção da importância dos primeiros anos ainda nos pais. Acho que há pouco trabalho e aqui também, se calhar, uma lacuna do próprio programa de saúde escolar, porque faz parte, ou seja, o programa não é apenas dirigido aos jovens, é a toda a comunidade, e acho que temos pouco trabalho com os pais e os encarregados de educação, também por uma maior dificuldade em chegar a eles, em tê-los junto das intervenções, não é? Porque lá está, aqui não é só uma questão, e o Dr. Augusto dizia, não é que se sentem mais perdidos, os pais, ou os outros conceitos, mas há uma alteração muito da dinâmica familiar, não é? O suporte familiar, aquela ideia do avô que tomava, da avó que tomava conta dos netos, que ficava em casa, de ter esta rede familiar, atualmente com as alterações de formas de trabalhar, de experiências de vida, de idades de reforma, etc., todas estas dinâmicas e contextos e suportes também se alteraram. Portanto, aqui eu acho que, não é, pegando no outro ponto que já se falou, que é na parte das políticas públicas, é muito importante também que, e aqui não do âmbito do programa de saúde escolar, mas que haja muito maior apoio à questão da maternidade para haver um maior suporte e uma melhor dinâmica familiar nos primeiros anos de vida, que lá está, uma pessoa acha sempre que não se vão lembrar, não tem muita importância, mas não é, a nível da neuropsicologia já está mais que estudado que são anos muito importantes para também determinar o futuro dos nossos jovens. Portanto, eu acho este aspecto mesmo importante para nós trabalharmos e para destacarmos cada vez mais a importância dos pais como nossa população-alvo e não só os jovens. E depois também, mesmo destacar a importância da intervenção com os pais, também porque algo que há sempre é uma clivagem geracional, não é? Eu lembro dos meus pais dizerem: esta geração agora está perdida, agora sou eu que olho para baixo e digo: esta geração está perdida, e nós pomos sempre, lá está esta questão da causa, e eles é que estão a fazer algo mal, e eu acho também importante esta ótica de pensar do porquê, o que é que a nível da sociedade mudou, que faz com que eles agora tenham estes comportamentos, neste caso nós dávamos o exemplo da tecnologia, e será que é efetivamente, será que é tudo errado, ou também ver os pontos positivos, porque às vezes olhamos só para alguns aspectos, e aqui na tecnologia olhamos só de um ponto de vista negativo, e apesar de ter já vários pontos aqui que foram referidos que podem ter impacto na saúde mental e física dos jovens, às vezes quando não há outras redes de suporte presenciais e físicas, alguns desses amigos virtuais também são uma boa rede de suporte. Até termos algumas aplicações, utilizarmos algumas estratégias no âmbito do digital para intervir em algumas das lacunas que o próprio sistema de saúde pode ter, sistema de saúde, educação, social, também são ferramentas importantes. Portanto, lá está, era bom que tudo fosse unifatorial e tudo fosse só causa ou só consequência, isto facilitava muito o nosso trabalho, mas isto é tudo uma questão multifatorial e sinérgica, não é? Portanto, torna muito mais difícil depois quando queremos planear, mas eu destacaria de facto aqui muito a importância do montante e o papel das famílias, acho que, e de aproximar gerações, de perceber como fazer com que comuniquem melhor também, gerações e intersectoralmente profissionais também com os jovens. Muito bem. Daniela, queria só aqui acrescentar uma questão, que é, efetivamente, nós verificamos que todo este trabalho de desenvolvimento tem um grande impacto, e no outro dia fiquei assustadíssima quando vi um ovinho, sabem aquelas coisinhas para os bebés, não é? Que tinham suporte para iPhone, ou seja, eles têm até 7 meses, um ovinho é usado até aos 7, 9 meses, não é? E portanto, imagina, a OMS diz que até aos 2 anos, zero, portanto, nada. Portanto, estão a ver que é realmente complexo, e eu, como psicóloga, só penso na vinculação, não é? Ou seja, onde é que anda a música do OO? Onde é que, quando nós falávamos da questão da importância da amamentação, ok, mas eu estar a amamentar e a ver o Instagram, mais vale não fazer isso, não é? Portanto,
há aqui uma questão que nós temos mesmo que parar, e eu agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas obviamente que os outros colegas da área da saúde poderão dizer o mesmo, mas eu sou defensora que deveria de haver um psicólogo de família que estaria com os pais sempre que existia uma fase de desenvolvimento, ou seja, antes do nascimento. Eu dizia, olha, então é assim, nos próximos 2 anos isto é normal, vai acontecer isto, e em relação à família, ao casal, é importante, etc, etc. Aos 2 anos ele vai dizer que não, e portanto quando ele diz não, ou seja, porquê? Porque muitas vezes o que nos aparece é que eles dizem, está a ver o meu filho? Ele está-me a provocar, quando eles dizem que não, né, aos 2 anos. Ele está-me a provocar, está-me a desautorizar. Imagina se eu não fizer agora alguma coisa, quando ele for jovem, não tenho mão nele. E depois são agressivos, são... Portanto, no fundo, os pais fazem imensos disparates, mas muitas vezes, se soubessem que aquilo é normal, faz parte, porque é que ele faz aquilo, o que é que está a acontecer naquele momento, e poderia ter estratégias para poder lidar com esta situação com mais eficácia. Não quer dizer que a gente ia anular os problemas todos, mas acredito que preveníamos imensos. Porque muitas vezes, quando eles nos chegam, nós conseguimos identificar dinâmicas disfuncionais, ou seja, a certa altura, um diz aquilo, outro diz aquilo, outro diz... Portanto, ou seja, no fundo, assistimos a escaladas de agressividade e de, enfim, de grande tensão familiar, porque muitas vezes não realmente as pessoas já estão cansadas, exaustas, acabam por fazer sempre o mesmo comportamento à espera de ter um resultado diferente, o que também não é muito certo, e portanto acho que seria útil por 2 razões. Primeiro, para prevenir uma série de questões, por outro lado, para tirar o estigma da psicologia e, portanto, se eles fossem acompanhados por um psicólogo na saúde, ou seja, em momentos de desenvolvimento saudável, teriam mais à vontade para recorrer a um psicólogo quando será necessário, e obviamente que não seria o psicólogo de família que ia acompanhar a família, mas poderia detectar sinais precoces de algumas dificuldades e encaminhar para um profissional. Portanto, eu penso que este trabalho de prevenção e de awareness, não é, de consciência, de realmente da importância que determinados comportamentos e determinadas situações têm para o desenvolvimento da criança, por exemplo, o brincar. Esta questão, eu só percebi efetivamente a importância do brincar quando fui psicóloga de crianças. Ou seja, eu me sentava no chão com elas a brincar. E eles olhavam para mim como se eu fosse uma ave rara, não é? Ou seja, um adulto a brincar comigo, aqui sentadinha no chão. E, portanto, eles não estavam habituados a que os pais brincassem. Ou seja, muitas vezes os pais diziam, então o que é que faz com eles? Ele vem comigo à cozinha, vem comigo às compras, mas era sempre atividades que desenvolviam com as crianças, ou então elas estavam a brincar sozinhas. Agora, brincar com elas, portanto, no fundo, acho que é este tipo de coisa que nós deveríamos ter mais trabalho de literacia, aproximava também e aumentava a vinculação dos pais em relação aos filhos e vice-versa. E, obviamente, a adolescência vai ser sempre um desafio, mas seria um desafio um bocadinho mais atenuado se todo este trabalho fosse feito até lá. Estou completamente de acordo. Eu já agora, a doutora Daniela me dá licença, como me apresentou como representante, neste caso, como presidente da direção da CEDROS, eu gostava de dizer só uma coisa, porque eu acho que às vezes nós perdemos no tempo, perdemos as referências, e há referências que foram importantes, importantíssimas na saúde mental em Portugal, e já agora então, puxando a brasa à minha sardinha, deixem-me dizer-vos uma coisa. Em 1952, o Dr. João dos Santos, pela primeira vez no mundo, criou uma consulta de higiene mental num centro materno-infantil em Lisboa, em que efetivamente a preocupação dessa consulta, que era orientada por ele, por uma enfermeira especializada, era exatamente fazer um pouco aquilo que a doutora Tânia agora acabou de enunciar, ou seja, estar junto dos pais, ajudando-os a compreender o desenvolvimento das crianças. No fundo, essa consulta era uma consulta de acalmar, de apaziguar, de suportar as angústias e as ansiedades. E isto é o suficiente muitas vezes para relançar uma vinculação segura. Ao contrário, e agora voltando à questão de como fazer isto, eu estou completamente de acordo. Eu acho que o Dr. João dos Santos também disse isto há muitos anos atrás, que os cuidados de saúde primários são, digamos, a peça-chave de todo este processo de cuidar e de acompanhar e de promover a saúde mental das crianças e das famílias. E sim, é verdade aquilo que acabou de dizer. Eu acho que era fundamental que os centros de saúde
que é o primeiro contacto. Agora estou a falar em serviços de saúde, mas podemos falar noutros serviços. O primeiro contacto das pessoas com os serviços de saúde são os cuidados de saúde primários. Tem que ter técnicos de saúde mental, tem que ter técnicos formados em saúde mental, tem que ter psicólogos, tem que ter enfermeiros, tem que ter gente que possa efetivamente, ligada à saúde mental, apoiar estas famílias e estes pais. E não há, isto não existe. E eu penso que enquanto não se perceber que é exatamente nesse plano que se tem que investir, porque aqui há outro paradoxo, que é um paradoxo importante, e é, por um lado, tem-se falado muito nesta questão da doença das crianças e dos adolescentes, não é? Isto é uma coisa que está a assustar o mundo inteiro, e por outro lado, os investimentos que se fazem na área da infância e da adolescência, em termos de saúde mental, são investimentos ridículos, comparados com os investimentos que se fazem, por exemplo, na psiquiatria. E eu acho que temos que dizer isto alto e bom som, isto tem que ser denunciado. Porque o que é que acontece? Acontece que, efetivamente, nós estamos todos muito voltados para o tratamento. Não é para o cuidar, é para o tratar. E quando se fala de tratar, está-se a falar de doença. Perdemos esta dimensão do cuidar, que é uma dimensão absolutamente essencial para passarmos para a dimensão do tratar. E quando passamos para a dimensão do tratar, passamos para uma lógica completamente, eu vou dizer, porque, enfim, eu sou médico, mas posso dizer, para uma lógica médica, que na verdade é uma lógica que não ajuda a promover a saúde mental. Porque este circuito um bocado viciado de consulta, diagnóstico e tratamento, isto não serve às crianças, isto não serve aos adolescentes, isto não serve os bebés. Não é isto que eles precisam. E eu acho que isto tem que ser, é evidente que para se sair deste modelo, consulta, diagnóstico e tratamento, a maior parte das vezes farmacológico, para sair deste modelo tem que se fazer grandes investimentos, claro, em pessoas. Em pessoas. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar da relação humana. E não há saúde mental sem relação humana. Nós podemos dizer o que quisermos acerca das... E sim, é verdade, doutora Gisela, as tecnologias não podem ser diabolizadas como se tivessem que ser, porque, aliás, isso não é possível. Elas fazem parte da nossa vida, mas não há nada que substitua a relação humana. Isto é uma mensagem importante. As crianças, os pais, os adolescentes precisam da relação com as pessoas. Só a relação humana é que pode promover a saúde mental. E, portanto, aqui há alguns dias alguém me perguntava se eu achava bem que se proibissem as redes sociais, os telemóveis e não sei o quê e tal. Bom, na verdade, cada vez há mais parâmetros que resultam de estudos que apontam para certas, enfim, interdições, nomeadamente nas redes sociais, em determinadas faixas etárias. Eu não tenho nada contra isso, aliás, há muitos países a adotar esse procedimento, mas eu também sei que, na verdade, não se pode abolir as tecnologias. Eu já agora gostava de dizer uma coisa que não deixa de ser curiosa. Eu li há muito pouco tempo um artigo em que eu já sabia disto há muito tempo, mas li um artigo recente em que, enfim, se tinha constatado que os filhos dos grandes gurus das tecnologias em Silicon Valley estão todos aí para escolas Waldorf. Isto não deixa de ser curioso, não é? Quer dizer, ou seja, eu não estou aqui a defender as escolas Waldorf, naturalmente, mas não deixa de ser curioso, não é? Que estas pessoas que, no fundo, comandam as nossas vidas com as tecnologias, não queiram que os seus filhos estejam imersos nas tecnologias. Isto quer dizer alguma coisa. Pronto. Muito bem, obrigada. Fiquei aqui com uma série de bichinhos. E para quem me conhece, aliás, eu estou a olhar também aqui para o painel de muita gente conhecida, precisamente trabalha em cuidados de saúde primários.
esta noção do psicólogo de família, mas do enfermeiro de família, do médico de família, é absolutamente fulcral. Falou-se aqui de uma questão, pareceu-me bastante importante, e também nesta perspectiva de saúde pública, para além do rompimento também do modelo biomédico e de vermos outros determinantes na área da saúde, que muitas vezes as políticas públicas nem sempre acautelam, nomeadamente o reforço também de fatores protetores a outros níveis, mais macro, sociais, Urbanos. Aqui João a primeira infância, João bem dos Santos falou reforçada. nisto há 50 anos e há 40 anos. Visionário continuará sempre a ser, e é muito bom, ainda bem, obrigado, Sem Dr. Augusto, por cidades ter... amigas dos jovens e das crianças, não há saúde mental. Isso mesmo. Estes determinantes têm de ser acautelados. A doutora Gisela também falou ainda há pouco da questão, por um lado, da prevenção e da promoção também muito segmentada e setorizada, mas ao mesmo tempo também há coisas que são naturalmente macro. E sem dúvida que aqui é impossível falarmos de adolescência sem irmos à infância e ao papel que é quase uma vacina para a vida, não é? As primeiras relações precoces, quando são saudáveis, são de facto depois, digamos, um reforço enorme para que estes jovens depois também consigam, seja no contacto com as tecnologias, seja até conectar-se, no fundo, não é? Porque, aliás, hoje fala-se muito de conexão, não é? De estarmos muito conectados, mas na realidade, se calhar, também estaremos noutros momentos muito desconectados, não é? E esta questão também é muito, muito premente. Falou-se aqui também da solidão. Doutora Tânia, eu estava aqui a pensar também, e isto tem sido também uma questão que os estudos têm levantado, sobretudo também dependendo portanto, das questões mais metodológicas dos próprios estudos, que tem a ver também os nossos jovens, tal e qual como a nossa sociedade, hoje também têm mais literacia em determinadas áreas. E, portanto, também é normal que também já falem determinadas coisas. Eu acho que também tem sido um percurso na área da literacia em saúde mental também, mas não só, e portanto é normal que eles também se calhar já expressem mais estas questões da área da saúde mental e da saúde psicológica. E também, não falámos ainda aqui, as próprias dimensões de género, não é? Bem, então é assim, olha, estou ali a fazer com a doutora Gisela, com a DGS, umas brochuras sobre a literacia ao longo da vida. E, portanto, temos desde as crianças, adolescentes, jovens universitários, adultos e idosos. E, portanto, conseguimos, imaginem, né, ao longo do ciclo de vida, avaliar a literacia em saúde e, por outro lado, relacioná-la com o estilo de vida, portanto, alimentação, exercício, etc., consumos, relação com as famílias e com os pares e a mesma percepção de ambiente de saudável, tanto como a escola se é saudável, o trabalho, etc. As universidades sénior, e conseguimos identificar fatores de risco e fatores de proteção, mas o facto é que está provadíssimo, não é? Que em todas as faixas etárias, quem tem mais literacia em saúde tem melhor disto tudo. Tem melhores comportamentos, tem melhor saúde mental, tem melhores relações e tem melhor percepção dos ambientes. Pois agora também temos de perceber o que é ovo e galinha, mas o facto é que elas estão correlacionadas. Depois, outra questão importante é qual era a área que havia menos literacia em todas as faixas etárias? Saúde mental. Portanto, e mesmo havendo mais, continua a haver menos literacia a este nível. E depois, quem é que está pior? São, efetivamente, os jovens e os idosos. Portanto, e porque nós depois também nos idosos trabalhamos o e-health, a literacia digital. Coitados, ainda está pior, não é? Pronto, isto é para provar o quê? Que nós, se pusermos a informação de saúde digital, vão existir pessoas que vão ficar de fora. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Entre as pessoas, por exemplo, os idosos de zonas rurais, não vão ter acesso à informação se for o caso, não é? Mas pronto, isto para dizer que realmente nós temos informação ao longo da vida sobre literacia e ainda há muito para fazer. E eu agora não vou dizer aqui os dados, mas quando comparamos os profissionais de saúde com os outros profissionais, os dados não são propriamente brilhantes. Portanto, enfim, também tínhamos que fazer um trabalho de literacia em saúde com os próprios profissionais de saúde. Em relação a esta questão da consciência, ou seja, é verdade que as pessoas
Isto é muito bom, não é? As pessoas agora já falam mais de estar ansioso, de estar triste, de estar irritado, portanto, há realmente uma maior à vontade de falar sobre estes temas. A consulta de psicologia está cheia, ou seja, nós colaboramos com o IPDJ, com o programa Cuida-te, portanto, a Aventura Social faz a coordenação dos gabinetes no país todo e nós temos cada vez mais jovens à procura de apoio psicológico portanto, com muita vontade e com muita segurança. Isso é bom. Agora, eu agora tenho que fazer um bocadinho o trabalho contrário, que é, também temos de ter cuidado em não patologizar tudo, não é? Porque a certa altura, e eu também sinto isto nos nossos jovens, eles têm muita dificuldade em sentir. Ou seja, eles não conseguem sentir coisas muito intensas. Quando eles estão muito, enfim, muito qualquer coisa, muito felizes, ou muito tristes, ou muito irritados, ou muito ansiosos, eles têm muita dificuldade em lidar com a intensidade da emoção. Sabem o que é que eles têm mais dificuldade? De lidar com o aborrecimento. Eles dizem a pior coisa é estar aborrecido. Portanto, eu acho que nós temos de fazer aqui um trabalho para trás, que é, espera lá, mas isto faz parte da vida, não é? Sentir estas coisas faz parte, e nós, no fundo, temos que aprender a gerir e a lidar com estas emoções para depois conseguirmos distinguir o que é uma situação normal, desenvolvimental, que faz parte da vida, e o que é que efetivamente é uma questão patológica. Mas aquele livro que saiu recentemente sobre a geração ansiosa, acho que devia nos fazer refletir, porque realmente a certa altura há aqui uma. Agora, eu digo-vos mais uma vez, coitados dos pais têm sempre culpa, mas eles não têm culpa porque eles também não têm condições. A gente só deve exigir quando também dá condições, não é? E eu acho que há aqui muitos pais e mães, e digo-vos, todos nós de certeza, e mesmo psicólogos, não é? Eu tenho 2 adolescentes que já estão no fim, portanto eu já me safei, portanto, entretanto já passei pela fase mais difícil. Mas é difícil, nós todos temos angústias, nós todos temos dúvidas e temos dificuldades em lidar, faz parte. É por isso, se calhar, a partilha entre pais seria tão importante para a gente não sentir que estamos sozinhos, não é? Que só os nossos pais é que são, os nossos filhos é que são estranhos. Agora, esta questão já viram a pressão? Hoje em dia, se nós formos a ver, eu não sei se quem trabalha aqui com crianças, que nós estamos a sentir miúdos de 7 e 8 anos com imensa ansiedade em relação à escola e às notas. Estão a ver? 7 e 8 anos, estão terceira classe, e já têm uma ansiedade gigante de desempenho e depois os pais, quando nós falamos com eles, eles dizem, não, mas nós não vos pressionamos. Mas, por exemplo, dizem assim, sim, sim, porque eu era muito bom aluno. E olha, os melhores alunos não sei o quê. Olha, isso estás a ver, no fundo, eles podem não dizer, não é? Olha, tens que ter boas notas, mas todo o discurso indireto, para tu conseguires ter uma boa vida, para tu conseguires ser alguém no futuro, estás a ver? E estamos a falar de uma criança de 8 anos, não é? Pronto, e portanto, acho que outra coisa que devíamos ajudar os pais a perceber é assim: as crianças e jovens estão em processo, ou seja, eles não são um produto acabado, eles precisam de se desenvolver, vão passar por várias fases e aquilo que eles vão acompanhando numa altura não quer dizer que seja o que vai acontecer no futuro, porque às vezes acho que os pais têm uma grande angústia em relação ao futuro dos filhos quando eles têm 3, 4 anos, né? Não é quando eles têm 18, é quando eles têm 3 e 4. Portanto, se calhar esta questão também portanto, é bom haver literacia, é bom as pessoas poderem falar melhor sobre as questões das emoções e estarem mais à vontade. Agora temos que fazer aqui um passo que é, as emoções também existem, são normais, fazem parte da vida, e temos que aprender a geri-las para depois saber quando é que elas são saudáveis e quando é que elas não são. Para Gisela, só aqui uma provocação. Força. Falando de emoções e pegando um bocadinho naquilo que a Tânia falava de uma sociedade que não permite o erro, exigente, de crianças que têm dificuldade em lidar, não só as crianças, é a sociedade no global, não é? Lidar com o erro, com a frustração, com o insucesso, numa sociedade muito acelerada, numa sociedade sem tempo, em que toda a gente diz que nunca tem tempo, não é? Em que os pais chegam a casa ao final do dia e estão desconectados. Sem dúvida que grande parte da intervenção, e aqui reportando esta faixa etária, passará pelas famílias, mas também as escolas, este trabalho a nível socioemocional estará a ser feito de forma consistente, de forma a importar
digamos, estes conhecimentos que temos da saúde mental e da primeira infância e da vinculação, depois na forma como também os adultos nas escolas se relacionam com as crianças, e aqui não estou só a falar de conteúdos académicos, curriculares de determinadas disciplinas. Eu vou aceitar esta provocação e tentar não ser invasiva, mas também fugir aqui de outra forma à questão, que é pegando na falta de recursos. Ou seja, eu não sei dizer com dados, que é o que muitos de nós aqui nos gostamos de apegar muito enquanto profissionais de saúde, se estamos a trabalhar bem ou mal as competências socioemocionais, até porque era uma área que se calhar não estava tão investida e neste momento é uma das nossas prioridades e estou a ver aqui a André, que é uma colega que trabalha connosco no programa de saúde escolar, a assinar que claramente neste momento a área core que temos dito que tem que ser uma das prioridades do programa de saúde escolar e sobretudo porque vamos alargar o nosso âmbito de atuação, vai começar nas creches, ok, até ao ensino superior, é precisamente as competências socioemocionais. Aquilo que nós queremos começar a gastar desde cedo a montante e nas creches é a trabalhar esta área das competências socioemocionais. Nós fizemos um levantamento de facto dos projetos, quando fizemos aqui o diagnóstico da saúde escolar, e as áreas que eram mais trabalhadas, de facto, era a saúde mental e competências socioemocionais e a sexualidade, aqui em termos de projetos no âmbito de intervenção escolar. Mas depois tivemos outro problema, porque quando perguntamos quantos destes projetos é que eram avaliados, apenas 1/3 dos projetos é que eram avaliados. Ok, portanto, isto para nós não é suficiente e não nos permite, lá está, ter os dados que nós queríamos de está a resultar ou não as intervenções enquanto competências socioemocionais, e também não quero, e por isso é que digo que vou ser invasiva aqui na falta de recursos, não me sentiria de consciência tranquila ao pôr este ónus no sistema educativo em não trabalhar adequadamente as competências socioemocionais quando sabemos de facto que os recursos são tão escassos e quando sabemos que esta é uma área muito difícil de trabalhar e eu ao bocado gostei muito daquela ideia do psicólogo de família que a doutora Tânia falou e sobretudo quando ela tocou num ponto, eu vi até aqui um comentário de uma colega a falar dos enfermeiros que fazem este papel e muito bem, e eu, lá está, como disse, fui recentemente mãe e até tive, precisamente no apoio à maternidade, muitas sessões que participei a dar diverso apoio, que eu mesmo sendo profissional de saúde, sinto que tenho muita falta de literacia aqui no que toca à educação de bebês, digamos assim, se calhar mais para a frente estará melhor, e estas dinâmicas de estímulo a crianças, mas aquilo que nós podemos ver de facto com estes projetos e mesmo tendo, lá está, esta intervenção da enfermagem, tocou-me num ponto sensível quando a doutora Tânia falou na possibilidade de redução do estigma e pensarmos depois a jusante e em ter, lá está, os nossos jovens e os nossos adultos a recorrerem mais facilmente ao psicólogo quando necessário, porque também um dos pontos onde nós estamos pior no que toca à literacia em saúde é a navegação no sistema de saúde, é em saber precisamente como aceder, quando aceder, para que é que devemos aceder. E, portanto, trabalhar e ter em proximidade, lá está aqui o apoio do psicólogo junto das famílias, e que também há nas escolas, mas como sabemos nas escolas também é muito mais aqui a questão vocacional do que propriamente neste âmbito. E precisamos, mesmo para as equipas de saúde escolar, que é algo que também tenho batalhado, nós temos respostas muito desiguais a nível do território nacional. Nós temos equipas de saúde escolar que não têm um psicólogo. Eu já nem digo um psicólogo a tempo inteiro, eu já nem digo um psicólogo para X alunos, eu digo que não têm um psicólogo, ok? Isto não pode acontecer, por mais que o médico de saúde pública, um enfermeiro não quero falhar a especialidade, mas de saúde mental e psiquiátrica, penso que é assim, ou o enfermeiro também de saúde pública e saúde comunitária, possam, não é? Nós também temos as competências no que toca à saúde mental e também demos estas áreas de forma transversal, mas
não é a mesma coisa quando temos alguém que se esteve a debruçar e a ter, não é? A área da psicologia é um estudo completamente diferente, portanto nós precisamos de ter as diferentes competências técnicas nas nossas equipas de saúde escolar também, para termos a tal multidisciplinaridade e conseguirmos trabalhar estas áreas junto de jovens. E quando queremos, lá está, priorizar as competências socioemocionais, e queremos, temos obrigatoriamente que ter, no mínimo, um psicólogo em cada equipa de saúde escolar que tenhamos. E isto, lá está, isto às vezes são políticas. Eu gosto muito de estar neste tipo de sessões, em que temos pessoas que trabalham essencialmente áreas da promoção da saúde e que, portanto, no final concordamos todos. Podemos ter ali um toque ou outro de divergência, mas concordamos. No final estamos todos a dizer que é preciso maior investimento nesta área. Gisela, vamos mandar este vídeo para a futura ministra ou ministra da Saúde. Pois é isso, a parte do financiamento, não é? E nós não temos financiamento para o programa de saúde escolar próprio, nós não temos financiamento para as unidades de saúde pública poderem fazer projetos comunitários, portanto fica muito difícil, e por isso é que tenho que tocar, obviamente, na questão da escassez de recursos, e eu já nem vou aos financeiros e estou a falar dos humanos, no mínimo, de utilizá-los de uma forma mais harmoniosa nas nossas unidades locais de saúde, tendo aqui uma fatia representativa para a promoção da saúde. Isto é essencial, não é? Para mim é muito chocante quando, lá está, nós falamos sempre em custo-efetividade e utilizar bem os nossos recursos, e vemos, de facto, é verdade, nós temos ainda, por mais que se fale em promoção da saúde, temos um sistema focado, e muito hospitalocêntrico, muito focado no tratamento clínico. E nós vemos os nossos indicadores, e isto acho que não há ninguém, nem enquanto profissional de saúde, nem a nível político, que possa alegar desconhecimento, que é nós comparamos com a Europa, temos mais ou menos a mesma esperança de vida, mas depois temos uma péssima qualidade de vida nos nossos últimos anos. Isto tem impactos económicos. Nós sabemos que o maior gasto em saúde é nos últimos 10 anos de vida. Se nós temos pior qualidade de vida nos nossos últimos anos, nós vamos ter maior gastos. Portanto, é aqui, não é? Que se nós quisermos vender a nossa sardinha, é olhar para jusante, mas para ter dinheiro e aqui financiamento, possibilidade de intervenção a jusante, porque lá está, se nós conseguirmos ter jovens com maiores competências socioemocionais, com melhor, eu odeio a palavra resiliência, mas vou utilizar, acho que fiquei traumatizada com a pandemia, com este conceito, mas com maior capacidade depois de também ter melhores comportamentos no que toca, não é? Hábitos de atividade física, de alimentação, de saber que escolhas fazer, de saber quando recorrer ao sistema de saúde e como, nós vamos certamente poupar muito dinheiro com os nossos idosos, e vamos, sobretudo, que eu espero os indicadores, quando eu já tiver nos mais de 65 anos, estarem melhor, mas ter melhor qualidade de vida nos últimos anos, que é o que eu acho que nós todos queremos no final, não é? Quando se fala também em jovens, é preciso pensar no que lhes reservamos para o futuro, até porque é um dos motos também do Plano Nacional de Saúde, é a sustentabilidade, é a saúde de todos para todos, e isso é nós podermos hoje construir algo que vamos no futuro conseguir recolher esses frutos, e isso é sermos mais saudáveis hoje, para sermos mais saudáveis no futuro e gastarmos menos dinheiro ao Estado, e que o Estado nos dê esse dinheiro para nós intervirmos desde a creche até ao ensino superior, espero eu. Muito bem. Eu estava aqui só falarmos das escolas e também fazer aqui uma menção ao fundamental trabalho dos colegas que estão nas escolas, não só professores, mas também outros docentes que fazem este trabalho. Estamos aqui também muito virados para a área da saúde, mas também de outras áreas, que naturalmente a saúde não é feita só pela saúde ou pelo Serviço Nacional de Saúde. De todo. Também é feito por todos nós, e que fazem este trabalho. De facto, falta mais avaliação, falta mais recursos, e sobretudo a questão também da sustentabilidade, de não serem estas intervenções pontuais ou pouco sustentadas, não é? E precisamente eu acho que este é o mote aqui para o meu próximo desafio convosco. O tempo corre. E quem me conhece também sabe que sou muito acérrima destas questões da prevenção e precisamente das políticas públicas, porque aquilo que sinto também quando coordenei programa
a nível nacional, falta muita informação também junto do poder político. Doutor Augusto, agora Antes de ir ao poder político, conseguimos, que é uma coisa que na verdade a mim não me interessa muito, claro, mas antes disso, eu só gostava de pontuar aqui uma questão que tem-se falado aqui muito de emoções, e eu acho que isso que é fundamental, e todos esses programas, mas eu acho que a doutora Tânia falou, por vezes fica impressionada como é que as crianças tão pequenas têm, digamos, sentimentos tão exacerbados em relação a muitas coisas. Eu acho que o que nós temos assistido, eu pelo menos sinto isso, o que nós temos assistido, e penso que é um bocadinho um testemunho que eu também vou ouvindo e lendo, é que não é só uma questão de não saber gerir as emoções, é uma questão também de uma outra função essencial a todo o ser humano, parecer estar a esboroar-se, que é a capacidade de reflexão. Aquilo que nós chamamos de capacidade reflexiva, a capacidade de pensar e de pensar a si próprio. Porque há aqui uma questão que eu penso que é importante também, falou no livro da Geração Ansiosa, é que a questão do tempo, a questão do tempo, o tempo parece ter subido uma aceleração vertiginosa nas nossas vidas. Nós andamos todos acelerados. Mas esquecemos que, na verdade, o desenvolvimento psicoafetivo das crianças não se acelera. E, portanto, o que acontece é que, por um lado, temos aqui uma aceleração do tempo, parece que queremos tudo muito mais rápido, mas, por outro lado, o desenvolvimento não se compadece disso. E esta espécie de desfazamento entre o desenvolvimento psicoafetivo e aquilo que se pede às crianças e exige às crianças, esta aceleração do tempo, causa, na verdade, uma grande perturbação, não só nas crianças, como nos próprios pais que não compreendem o que é que está a passar com os seus filhos. Parece que de repente deixaram de ser capazes de ler as suas crianças, e as suas crianças deixaram de ser capazes de entender e de ver nos pais um porto de abrigo, um porto seguro. Portanto, voltando ainda à prevenção, uma vez mais, para terminar esta parte, eu acho que dar às famílias condições para que possam desacelerar, para que possam não perder tanto tempo nos transportes públicos, para que possam não ter que trabalhar 12, 13 e 14 horas por dia, para que possam estar mais tempo com os seus filhos, o tal tempo que é dito de qualidade. Isto são coisas que parece que estamos a dizer banalidades. Mas estas banalidades são elas que são os suportes da saúde mental. E nós temos que o dizer. Relativamente às políticas, então, falou-se aqui do hospital. Enfim, se calhar os anos que eu passei nos hospitais, e foram muitos, permitiram-me ver algumas coisas. E já que estamos a falar de adolescentes, eu acho que há uma coisa que eu acho que é importante dizer. Os adolescentes não gostam de hospitais, e ainda bem que não gostam. E ainda bem que não gostam. Os hospitais, para além de serem instituições que acabam por fagocitar tudo o que está à volta, tudo o que está à volta, e já que me fez esse desafio de falar da política de saúde, então vou falar. Eu não sei exatamente o que é que vai dar esta questão das chamadas ULS, ou como é que chamam isto, em que integraram os centros de saúde nos hospitais e está tudo numa espécie de bolo, uma amálgama confusa. Há uma coisa que eu não tenho dúvida. Aquilo que era o essencial da autonomia dos cuidados de saúde primários corre o risco de se perder. E há aqui muita gente, eu sei que há aqui muita gente que trabalha nos cuidados de saúde primários, que provavelmente poderá testemunhar o que eu estou a dizer. Ou seja, esta questão dos hospitais serem englobados nos centros de saúde e se criarem grandes unidades de saúde, faz com que, na verdade, a certa altura, o hospital seja o centro das atenções e dos cuidados. Isto é mau. É mau. E então, para a saúde mental, é péssimo. É evidente que é preciso serviços hospitalares para os adolescentes, com certeza que sim, com certeza que sim. Com certeza que é preciso serviços especializados para algumas patologias dos adolescentes, com certeza que sim. Mas na grande maioria é fora do hospital, longe dos hospitais, que os adolescentes e as crianças têm que ser cuidadas.
E isto não está a ser feito. Houve um drama, eu diria uma tragédia que aconteceu há 30 anos atrás, que foi, efetivamente, se acabar com os centros de saúde, até se chamavam Centros de Saúde Mental Infantil-Juvenil, para se integrarem nos hospitais. Com desculpas um bocado absurdas, como as crianças, quando estão doentes, precisam de fazer radiografias e precisam de fazer ressonâncias magnéticas e precisam de fazer mais não sei o quê, portanto, o hospital acabou por absorver tudo. Isto é uma política errada, do meu ponto de vista. A saúde mental, os cuidados aos jovens, os cuidados aos adolescentes e às crianças têm que estar na comunidade, muito perto, cada vez mais inseridos na comunidade. Isto é outra base essencial. Portanto, esta seria, digamos, uma mensagem que eu deixaria em termos daquilo que eu penso que são políticas certas para a saúde mental. Deixa-me só dar aqui nota de que, peço desculpa, não podemos abrir aqui a discussão ao público de uma forma global, mas acho que é perfeitamente compreensível, somos muitos, mas não gostaria de deixar passar aqui os comentários da importância que houve aqui uma colega que falou, naturalmente, das consultas de vigilância, dos cuidados subprimários, em que os cuidados antecipatórios já têm esta visão das relações precoces, não é? Portanto, e isso faz parte portanto, no âmbito das vigilâncias de saúde infantil, certamente pode não ser transversalizado, não é? E também depender da própria formação dos profissionais. E naturalmente também há outra questão, falando aqui no tempo e pegando aqui na ponte do tempo, depois é o tempo também dos profissionais de saúde para poder também abordar isto, e esta colega faz precisamente nota disso. Não há tempo para os pais, portanto temos que se repensar, não há tempo para as famílias, sem dúvida vai completamente alinhado com aquilo que o Dr. Augusto falou, e as políticas vêm precisamente, o meu desafio relativamente às políticas vinha precisamente nesse sentido. Também os políticos têm que ser, quando desenham, e falamos aqui muito da questão da falta de recursos, quando desenham políticas e quando estamos a falar também de investimento, eles próprios também têm que estar apropriados deste know-how, que muitas vezes naturalmente é um know-how técnico, não é? Portanto tem que haver aqui uma aproximação do conhecimento técnico e científico posto ao serviço de facto das políticas públicas, porque políticas públicas fazemos todos nós também, não é? Portanto, é algo de todos. Gisela, Tânia, algum comentário sobre esta questão das lacunas, desafios? Eu queria acrescentar aqui algumas reflexões, umas mais macro, outras menos. Portanto, numa perspectiva global, a mais macro, a minha dificuldade tem sido a articulação entre ministérios. Ou seja, o que nós vimos é que realmente, quando nós temos uma criança ou um jovem com dificuldades, a grande parte das vezes isto está relacionado com a escola, está relacionado com a saúde, está relacionado com o trabalho e com a questão socioeconómica. E, portanto, e há muitas vezes com a justiça. E, portanto, nós é muito difícil esta junção, e quem trabalha, acho que aqui uma grande parte de nós trabalha no terreno, sendo que nós às vezes é muito difícil, enfrentamos situações que parecem mesmo, enfim, só não são histórias cómicas, porque são coisas muito tristes, porque realmente as pessoas não falam umas com as outras, não articulam estas áreas, e portanto aquela ideia do centrado na pessoa, é realmente nós centrarmos naquela criança e depois termos este trabalho à volta dela e articulando com a escola, com todos estes sistemas, faz toda a diferença, e não se está a perceber bem como é que pode funcionar de outra maneira, porque depois, enfim, pois não funciona, nós vimos que isto, portanto, acho que esta questão, numa perspectiva macro, deveria de haver um Ministério da Integração ou uma coisa assim do género, que articulasse estes vários ministérios, quando trabalhamos com crianças e jovens. Depois de termos falado da prevenção, que já falámos, na minha prática clínica com situações mais clínicas, sinto uma grande dificuldade, número 1, encaminhar para a pedopsiquiatria,
Portanto, nós somos uma IPSS, temos psicólogos, mas depois quando a criança ou o jovem precisa de ser encaminhado para a pedopsiquiatria, não há recursos. E as crianças, a maior parte delas não têm recursos financeiros, não é? Portanto, ficamos ali com uma situação complicada, devia de haver uma linha verde com as IPSS ou algo assim, para nós podermos efetivamente apoiar as nossas crianças e jovens. Outra questão é apoiar as famílias, ou seja, imaginem no caso, por exemplo, da autolesão ou deste tipo de comportamentos, muitas vezes os pais caem de paraquedas, como viram aquele filme da adolescência, não é? Ou seja, os pais muitas vezes não estavam a perceber que aquilo estava a acontecer. E muitas vezes, se não fazemos nada com os pais, eles são contraproducentes, ou seja, ou ficam agressivos e chateados com a criança e jovem por ter feito aquilo, ou acabam por ficar permissivos e impotentes e acabam por deixar a criança fazer tudo porque têm medo que ela volte a fazer aquilo. E isto nem uma situação nem outra é de alguma forma boa para a recuperação. Portanto, este trabalho devia incluir obrigatoriamente um trabalho sério, com tempo de consulta, com isso tudo, para os pais nestes casos. Outra questão que tenho muita dificuldade e que já pensei um dia destes, se calhar, se alguém quisesse juntar a mim, abrir uma casa desta área, que é, nós cada vez mais temos casos de jovens. Eu agora não queria estar aqui a estigmatizar, mas assim uma coisa do género pré-perturbação borderline, assim uma coisa assim, enfim, comportamentos muito impulsivos, enfim, que têm muita dificuldade de regular as emoções, um pensamento dicotómico muito grande, muitas vezes consumo, portanto, comportamentos, tomarem, por exemplo, medicamentos como drogas, portanto, tem assim uma série de comportamentos assim destes. E estes jovens, em algumas situações, são muito violentos, ou seja, são, por exemplo, violentos para os pais, no sentido físico, não é? E quando são mais crescidos. Ou então, por exemplo, têm um alto risco de tentativa de suicídio. E o que é que acontece? Muitas vezes estes pais podem não conseguir estar com eles em casa em situações de crise. Mas também imagina um jovem destes, que muitas vezes são jovens comuns, que numa outra parte da vida vão à escola, portanto, e eles, quando são internados no hospital, é uma situação extremamente traumática, porque depois tem uma série de restrições, uma série de situações. Devia de haver um sítio intermédio, agradável, saudável, jovem, para que estes jovens pudessem, de alguma maneira, estar algum tempo em recuperação, até porque às vezes as dinâmicas familiares vão agravar isto, etc. Deve haver ali um espaço onde eles pudessem estar com uma equipa multidisciplinar, mas que não tive, porque eu já procurei, porque eu tenho casos destes e tento encontrar uma casa para eles, e, por exemplo, a maior parte das casas ou são para idosos, em que põem junto crianças e jovens e idosos, outras casas são para toxicodependências, portanto, e estes miúdos, se forem para a área das toxicodependências, ainda aquilo pode ser pior para eles, e, portanto, no fundo, acho que falta aqui uma resposta intermédia, que talvez, como o Dr. Augusto referiu, o ideal era junto das zonas deles, nem que fosse uma coisa de dia, mas que tinha que ser uma coisa interessante, não é? Com atividades que fossem interessantes para eles, e isto eu sinto que é um recurso, não sei se quem trabalha nesta área também concorda, é uma falha no nosso sistema e nós não temos, assim, uma resposta que eu conheça para estes casos. Dr. Augusto. Eu não queria transformar isto numa regulamentações, naturalmente, não é? Porque não é essa a ideia. Mas sim, fazer uma criança ou um adolescente esperar 6 meses por uma consulta de pedopsiquiatria é um atentado. É um atentado que tem que ser denunciado por todos nós, mas é o que acontece. 6 meses e mais. Porque estamos a falar de crianças e de jovens que estão na tal fase que já foi aqui referido, de desenvolvimento, em que muitas coisas ainda podem ser feitas, e dizer que tem que esperar um adolescente 6 meses por uma consulta é, na verdade, não saber nada do que é a adolescência, é, na verdade, estar a ignorar a própria essência deste tempo, que é um tempo muito especial. Respondendo agora diretamente à doutora Tânia, sabe que há uns anos, talvez há uns 20 e poucos anos, eu criei um hospital-dia para crianças em idade escolar. Esse hospital-dia, para além, naturalmente, de acompanhar as crianças em várias vertentes, psicológica, psicomotora, artística, portanto, tinha várias áreas, a culinária também tinha, naturalmente,
chegou a ter dança e musicoterapia. Para além disso, tudo tinha, obrigatoriamente, qualquer criança que entrasse neste hospital-dia tinha o acompanhamento das famílias em consulta. E foi um programa que, na verdade, ajudou muitas e muitas e muitas e muitas dezenas de crianças ao longo dos anos. Pois, enfim, só para que fiquem a saber, este, que era o único hospital-dia para a segunda infância que havia em Lisboa, fechou. Fechou e ninguém se indignou. Ou melhor, houve 2 ou 3 pessoas sim, que se indignaram, mas que foram completamente ignoradas. Portanto, fechou. E este hospital-dia, que tinha todas as características, porque é exatamente isso que falou, uma casa, chamou-lhe de casa e eu achei muita graça, porque o termo casa é exatamente isso. Casa é o sítio que acolhe. Uma casa onde que pode receber crianças, mas não é só para, lá está, para prestar cuidados médicos ou de enfermagem, não. É para lhes permitir que se expandam na sua criatividade, que se possam exprimir de outras maneiras que não propriamente pela palavra, que se possam exprimir de outras maneiras que não propriamente pela escrita, que possam usar o seu corpo como expressão. Isso é essencial. Nós temos estado aqui a falar muito das mutilações e das jovens que se mutilam. Estamos a falar do corpo e do sofrimento do corpo e de como o corpo é um veículo de sofrimento, muitas vezes, logo desde muito cedo. Portanto, uma das preocupações era cuidar o corpo e depois, naturalmente, cuidar a família. Tínhamos artistas que ajudavam as crianças a fazer obras fantásticas. Tudo isto acabou e neste momento está reduzido a 2 gabinetes numa cave. Foi assim que acabou. E estou a falar de um hospital-dia da segunda infância. Para a adolescência, existem 2 estruturas que eu saiba em Lisboa, que direcionam o seu atendimento preferencialmente para jovens que já passaram por períodos de internamento e que depois precisam de ter apoio. Portanto, a casa que descreveu é isto. É um hospital-dia, ou que lhe queiram chamar, que tenha todas estas valências, que tenha uma multiplicidade de técnicos, que tenha uma equipa multidisciplinar, que tenha psicólogos, que tenha enfermeiros, que tenha terapeutas, que tenha psicometricistas, que tenha artistas. Sabe que quando eu um dia cheguei ao pé do Conselho de Administração e disse à minha presidente que queria contratar uma artista plástica, olharam para mim como se eu estivesse a delirar. Portanto, isto é para ver, na verdade, a dificuldade que é poder passar esta mensagem, não é? Da necessidade que os jovens e as crianças têm de ter outras formas de expressão, de ter outra maneira de serem cuidados que não propriamente o modelo tradicional hospitalar, que eu já falei aqui que sou absolutamente contra. Portanto, sim, essas casas fazem falta, sim, não existem, sim, era preciso haver várias. É um dos maiores investimentos que está a ser feito em França e em Espanha. É exatamente nessas estruturas, na comunidade, com as características que falou. Exatamente. Temos que pensar nisso. Vamos mandar este vídeo para a próxima. Muito bem, vamos sim, com certeza, vamos fazer, ainda bem que gravámos. Muito bem. Gisela, entretanto estava aqui a pensar precisamente este desfazamento, quando falamos de políticas também de respostas, não é? As respostas dos adolescentes têm que ser muito a nível local, não é? E de facto, seja em saúde mental ou seja noutras áreas, também nas próprias consultas do adolescente, como a própria Tânia já falou aqui, do Cuida-te, etc. De facto, temos disparidades a nível nacional muito grandes, não estamos a conseguir chegar, nem sequer a chegar, nem a tempo, não é? Muitas vezes estes jovens. Ora, eu vou-vos confessar que vou tentar agora fazer aqui um wrap-up também das minhas reflexões todas assim mais rápido, ok? Até porque quando nós falamos aqui, e estou a dizer isto assim muito honestamente, porque acho que é um tema importante, da nossa responsabilidade parental, eu tenho ali a criança de 10 meses a olhar para mim e por isso sem me tentar alongar muito, daqui a um bocado tenho que ir adormecer, senão ela não vai. Mas o que eu posso dizer é, para mim não existe de forma alguma a saúde adolescente sem uma resposta pública que seja integral, que seja comunitária, ok, com base, lá está, na saúde pública, na promoção de saúde e que seja construída com os próprios jovens e também com os pais e encarregados de educação. A nível local e a nível nacional, e de alguns programas até que foram aqui sendo reportados,
acho que tem que haver um grande foco aqui na questão da gestão, articulação e uma coordenação efetiva. O contexto escolar é extremamente apetecível. Às vezes não é por falta de número de intervenções, quantitativamente, não é como eu disse, até nós temos muitas intervenções. Lá está porque é apetecível. Eu digo sempre, há dois contextos muito apetecíveis para intervenções, são as escolas e as prisões, porque o nosso público está lá. Não é? E isto em termos de intervenções de saúde pública geralmente são áreas em que gostamos porque eles estão lá e ouvem-nos, quer queiramos, quer não, mas isto depois também causa fadiga e por isso é que nós temos que ver, não é? Nos nossos jovens, às vezes vão lá diferentes atores, às vezes falar das mesmas áreas ou com intervenções do mesmo tipo, e isto também causa às vezes fadiga e efeito contrário, quer nos jovens, quer às vezes nos professores, que também há muita dificuldade em encaixar nas suas agendas programáticas, porque lá está, o ensino ainda está muito focado na nota e na aquisição dos conhecimentos que estão ali no livro escolar, programáticos, de forma mais técnica, portanto, esta forma, às vezes, que nós temos de intervir em contexto escolar é algo que nós conjuntamente, e pensando aqui nos múltiplos atores que trabalham, temos que repensar e também pensar como não reinventar a roda. E isto é algo que nós tentamos fazer também com o programa de saúde escolar, foi precisamente começar pela identificação de projetos que já havia, que estavam a ser implementados e depois ver que boas práticas é que há. Ainda, lá está, ainda há muitos projetos que nós teremos que contactar, já contactamos com alguns, para depois poder utilizar como boas práticas para a saúde escolar e selecionar alguns para se poder replicar a nível até nacional e sempre garantindo que há uma avaliação de resultados e uma avaliação de impacto em saúde. E tem que haver coordenação tem que haver esta coordenação efetiva de forma nacional, lá está, para não reinventar a roda, não haver duplicidade e haver uma boa articulação entre todos os parceiros, que é algo que já estamos a fazer com a ADG, queremos fazer com a ADG por causa do ensino superior, com a ADGEST, e depois não só com as entidades formais, com o do Ministério da Educação e de outros ministérios, que iremos querer ter um protocolo estabelecido, mas depois com todo o resto da comunidade, incluindo a sociedade civil, em que iremos ter, de facto, depois também estratégias de auscultação ao longo da implementação do próprio programa de saúde escolar. E isto é muito importante também a nível local. A nível local, não é? Existem as próprias equipas locais de saúde escolar que se articulam por sua vez e temos o professor coordenador da área de projeto de educação para a saúde, da área da cidadania também, às vezes é o mesmo, outras vezes não, mas também era bom que houvesse aqui este consórcio bem estabelecido e que a partir daí se fizesse de forma estruturada, e algo que também queremos com o programa de saúde escolar, um diagnóstico de situação, uma priorização dos problemas e a definição das intervenções que são para fazer, independentemente de depois quem faz as intervenções, lá está, ser a equipa de saúde escolar, ser a educação, ser a academia ou outro parceiro. Não quero dizer aqui que tínhamos que fechar o setting, significa é que temos que coordenar os nossos esforços e criar sinergias e não estar a criar entropias e redundâncias no sistema, porque senão não vamos ter melhores resultados em saúde, o que vamos ter é, lá está, uma maior saturação de todos os atores envolvidos e sobretudo dos jovens, que é o que nós não queremos. Portanto, aqui eu focaria muito nisto, acho que é importante, da mesma forma que ao bocado se falava das URS, e eu até acho que as URS podia ser um modelo que resultasse bem, se tivéssemos, lá está, coordenações e gestão que tivesse um maior foco nos cuidados de saúde primários, um maior foco na saúde pública, e não que tivesse um foco muito hospitalocêntrico, sobretudo porque os cuidados de saúde primários são a porta de entrada, são o pilar, digamos assim, na minha perspectiva, é assim que deve ser, e portanto também a gestão devia estar muito mais focada aqui nesta área. A mesma coisa acontece aqui, lá está, com o nosso setting de intervenção na escola. Tem que haver uma gestão efetiva, tem que haver uma coordenação montante, tem que haver uma criação de sinergias e de potenciação das articulações que podemos fazer a todos os níveis, desde o nacional ao local. Muito bem, estas sinergias são fundamentais também para rentabilizar recursos. Ainda não falámos aqui, mas também há situações em que há múltiplos recursos envolvidos nas famílias, e falou-se aqui também da fadiga, eu sinto também isso na minha prática, e certamente aqui também muitos colegas se revêem. Entretanto, o tempo está a avançar e temos crianças em risco, estou a brincar. Várias, umas mais crescidas que outras. Exato. E eu
só gostava de lançar aqui aos três alguns exemplos de boas práticas, modelos inspiradores. Falámos aqui, lá está, a nível hospitalar para respostas mais de intervenção, não é? E também de prevenção terciária. Mas também, por exemplo, na Europa fala-se também de alguns exemplos do One-Stop Shop, no fundo aqueles centros do Cuida também têm esse objetivo, mas de facto não estão generalizados. E uma coisa que vocês falaram aqui muito bem, a questão do co-design com o apoio dos próprios adolescentes, que é outra coisa. Eu quando desenhei, vou partilhar aqui uma coisa que estou-me a punir por isso. Quando desenhei este webinar com os colegas, houve aqui uma coisa que eu penso, que eu estava a fazer e penso assim, isto é típico do adulto que está autocentrado e que vai fazer um webinar sobre adolescentes e que não envolve adolescentes. Ainda pensei em recrutar o meu cá de casa, mas certamente não seria bem sucedida, não é? Casa de respeito de pau, mas fica ao repto. Era outro webinar. Era outro Era webinar, outro, não era este. exatamente. Pronto, mas acho que era muito importante. Portanto, o meu destaque era este. Que modelos é que acham que se governassem, que implementariam como boas práticas, sendo que naturalmente temos que respeitar as especificidades locais, e como darmos voz então a estes adolescentes que muitas vezes são esquecidos no desenho das nossas intervenções. Não sei se calhar posso começar. Gisela, quer começar que é para depois sair? Não? Pronto, veja lá. Os meus são um bocado mais crescidos, portanto ainda se aguentam. Olha, então Os rapidamente. meus também já são mais crescidos. Pronto, em relação àquilo que eu faria, isso é difícil, mas pronto, eu primeiro vou começar pelos exemplos de envolvimento de adolescentes. Nós, felizmente, na Aventura Social temos vários exemplos disto. Temos um projeto chamado Dream Teens, que é um projeto nacional, em que criámos durante 2 anos um grupo de jovens a nível nacional que foi os dados do HBS, nós fomos discutir com eles. E eles criaram respostas em conjunto, em grupos, presencial, online, etc. As respostas, fizeram uma carta e foi entregue ao Ministro da Saúde da altura, em que foi lá, recebeu a carta dos jovens e pôs na página da internet do Ministério da Saúde e foi maravilhoso. No ano a seguir, o que nós queríamos é que eles fizessem isso em termos locais, ou seja, cada um deles tinha que desenvolver um projeto de saúde no seu município ou na sua junta de freguesia. E, portanto, eles planeavam, articulavam, nós dávamos o apoio de backup, se fosse preciso ir reunir, se fosse preciso abrir caminho. E ainda hoje, isto já foi um projeto, pá, há 3 anos, ainda temos os Dream Teens connosco, que entretanto agora já foram para a universidade e alguns já são mais que porque aquilo era entre os 14 e os 18. Pronto, e portanto, e foi um projeto muito interessante, eles ficaram muito empoderados. E o que é que eu aprendi? Aprendi que assim, se nós queremos ouvir os jovens, temos, ponto 1, que realmente acreditar que a voz deles e que o pensamento deles é válido. Portanto, não vale a pena fingir. Temos mesmo que considerar que isto é um facto, não é? Enfim. Por outro lado, porque é dar-lhes contextos seguros para o fazerem. Por exemplo, a Daniela estava a dizer isso. Eu agora também chamava aqui os meus adolescentes, eles chegavam aqui, olhavam para esta gente toda crescida e não se sentiam se calhar tão à vontade para falar. Não é? Agora, se encontrássemos um contexto em que eles se sentissem seguros, à vontade, com uma tertúlia. Eu, por exemplo, fiz uma vez um webinar na Cova de Amor, ou uma coisa assim desse género, em que cheguei lá num café dos jovens, sentei-me lá no café e estive a conversar com eles no café. E eles aí conseguiam se calhar estar muito mais à vontade a falar comigo, a dar a opinião deles, a fazer as brincadeiras, do que se eu os chamasse à minha universidade, os pusesse lá numa sala toda auditório, não é? Portanto, temos que lhes dar também um espaço onde eles se sintam confortáveis, porque senão eles vão fazer figuras, se calhar menos boas, e não tem nada a ver com eles não serem capazes, mas porque se calhar não estão no seu contexto, não é? No seu ambiente. Nós agora tivemos um projeto que é o Engaged, que é um projeto europeu que tem vários países e nós somos a equipa portuguesa e que tem exatamente o objetivo de promover a participação juvenil. Então vamos criar uma rede europeia de Living Labs de participação juvenil. Portanto, ou seja, estamos a reunir em cada um dos países, nós cá em Portugal e nos outros países, exemplos de trabalhos que nasceram dos jovens, ou seja, por exemplo, o Conselho Nacional de Juventude, vários exemplos.
e vamos reunir com eles e perceber como é que eles nasceram, como é que eles se constituíram, que recursos é que precisaram, que características, estás a ver, para nós conseguirmos criar um guião, não é? Ou seja, que condições é que têm que existir para realmente apoiar os jovens, porque eles muitas vezes têm imensas ideias, mas se não tiverem realmente Lembram-se do modelo da Michi, não é? Da mudança de comportamento. Nós temos que ter motivação, competência, mas oportunidade. Se nós não lhes damos oportunidade, eles realmente não vão conseguir mostrar a sua competência e o seu conhecimento. Portanto, da minha experiência, acho que era isso que. Mas, sinceramente, eu, como psicóloga dos adolescentes, eu acho que o que faz a diferença é isto. Eles sentem que eu estou lá para eles e que eu acredito neles e que eu realmente, aquilo que eles dizem para mim é super válido. E isso acho que é nós adultos e profissionais temos que perceber se realmente temos esta atitude perante eles ou se achamos que eles são os miúdos e que não sabem nada e que estão a passar uma fase difícil, que aquilo passa-lhes. Se tivermos esta atitude, não vamos conseguir chegar a eles. Temos mesmo que. Pronto, mas acho que é isso. Em termos de políticas, acho que já ficámos aqui com uma série de sugestões para o futuro governo. Para Augusto. Bom, Ou Eu, Gisela, não sei, conforme queiram. se me permitirem, então, só para acabar, eu vou-vos ler aqui uma coisa que eu encontrei há uns dias, ehm, e que descreve. Eu sou do lado dos tratamentos, como já perceberam, não é? Do lado da doença, mas sempre a pensar no lado da prevenção. Mas deixem-me ler aqui uma coisa que eu encontrei um destes dias, que é a descrição de uma casa que eu conheço bem, por onde passei, que fica em Paris, e que a descrição é mais ou menos esta. A Maison de Solène é pioneira na matéria, que é a necessidade de passar pela criatividade artística para aceder ao que é próprio da adolescência, a saber, uma necessidade de pesquisa, procurar o seu ser por todas as vias possíveis, e a arte é um meio privilegiado. Por isso, é preciso ter ateliês, música, rádio, slam, dança, escrita, leitura, ateliês filosóficos ou ateliês de teatro, mas também modos de reapropriação de si próprios, que são o desporto, a estética, a cozinha. Sentir, exprimir e tornar belo o que nós sentimos, criar novas formas de cuidados, de envolvimento nos laços uns com os outros, deve então ser uma necessidade, sempre que nós procuramos encontrar formas de ajudar os adolescentes e a sua transformação. Isto é a descrição de uma casa que eu conheço bem, e posso-vos dizer que esta casa tem outras réplicas pela França também, e há bocado eu ouvi aqui falar na conjugação dos ministérios e como os ministérios às vezes, enfim, estão, que é difícil conjugar, pois estas casas, uma das características que têm é que, para além destas coisas todas que vocês ouviram, têm sempre um serviço jurídico de apoio aos adolescentes e aos pais, têm sempre uma ligação com os seus percursos académicos, portanto, quando não podem ser feitos na escola, são feitos nestas casas, e, portanto, isto tudo está efetivamente ligado. Portanto, isto, enfim, a doutora Gisela falou em inventar a roda, nós não precisamos inventar a roda, precisamos só mesmo, às vezes, de olhar para aquilo que de bem se faz, e de facto há sítios onde se faz bem, e eu acho que este é um bom exemplo. agora acho que posso. É a minha vez. Lá está. Rodas é coisa que eu não quero reinventar de todo e nós no programa de Saúde Escolar não queremos. Queremos é, se calhar, pô-las a andar mais rápido, se for preciso, ou em mais direções também, se assim conseguirmos. Um exemplo, não é? Pediram intervenções bem-sucedidas e aqui também tocar na parte depois do envolvimento dos jovens.
Um exemplo que eu gosto de referir, e é um dos programas que nós já fomos analisando, porque era um dos programas regionais, é o Mais Contigo, que neste momento já está implementado praticamente em todo o território nacional, e foi um projeto que começou na região centro e é de prevenção de suicídio, e que lá está, tem bons resultados, tem alcançado bons resultados em termos também da aquisição de conhecimento, também no feedback, ou seja, é sempre importante, sobretudo nestas áreas, e quando trabalhamos com jovens e quando queremos melhorar, lá está, as rodas que já temos em curso, não só colher dados quantitativos, mas dados qualitativos. E portanto, também tem tido feedback muito, muito positivo nesta área. E este por acaso, com os quais nós não contactamos, mas que tenho visto e que me parece muito positivo e já vejo resultados, é o B-School, por exemplo, que foi criado pela Universidade do Minho, se não me engano, por uma equipa que incluía a enfermeira Rafaela Rosário, e que foi precisamente elaborado em cocriação, ok? Juntamente com os jovens, o projeto foi desenhado muito ouvindo o público-alvo, e está mais do que provado também que a forma mais efetiva para intervirmos em saúde pública é de facto envolver desde o início, desde logo os primeiros passos que começamos a dar no desenvolvimento do projeto da nossa população-alvo. Outro é precisamente aqui com a professora Tânia Gaspar, que também está a trabalhar connosco no projeto da Health for You Kids, e que está a implementar em 2 municípios diferentes também um projeto, e mais uma vez vai muito neste alinhamento da cocriação, de ir ouvindo sempre os pais, professores que implementam, os alunos, e de poder ir desenhando em conjunto estes projetos e termos, lá está, projetos piloto, e irmos tendo esta recolha de evidência. É muito importante para nós, para depois, lá está, conseguirmos também ter as recomendações das melhores intervenções a fazer a nível nacional. Nós próprios, no programa, agora não é com a revisão do programa de saúde escolar, estamos a tentar envolver também os jovens e os pais. Já temos uns questionários preparados para enviar, quer para as associações de pais, quer para os estudantes, e também fizemos um documento que será depois divulgado em julho, penso, que é da promoção da saúde no ensino superior. Aqui já alteramos subimos um bocadinho aqui a nossa adolescência, mas estamos na nossa população-alvo e é mais fácil, às vezes é mais fácil, lá está, conseguirmos trabalhar nesta forma de cocriação com a nossa com a população do ensino superior, e por isso nós estamos a construir este documento com eles neste momento, e é importante nós, lá está, fazermos desde o início a definição das estratégias com as associações de estudantes e com os estudantes, porque mais uma vez temos falta de recursos, e uma das ferramentas essenciais que nós vamos ter para intervir a nível do ensino superior quando temos falta de recursos e não vamos conseguir ir fazer intervenções em todos os nossos contextos, é precisamente que eles próprios depois possam intervir nessas áreas, e portanto tê-los desde o início a desenhar connosco as estratégias e a perceberem o que é preciso, a perceberem como é que nós também, profissionais de saúde, estamos a pensar nas questões e como é que eles também veem o problema para nós chegarmos ao nosso desenho final, é essencial. Portanto, vamos também fazer, por exemplo, um hackathon também em julho, precisamente com os jovens, também em parceria com diferentes entidades que envolvem os jovens, precisamente pegando algumas das problemáticas e das áreas temáticas do programa de saúde escolar, tais como a saúde mental e a sexualidade, para que os próprios jovens possam refletir em alguns dos problemas identificados e darem-nos as soluções, digamos assim, e portanto ir criando estes momentos é importante para nós, e também pensar que neste momento estamos a rever o programa de saúde escolar, nós queremos ter uma proposta já no final deste ano letivo para começarmos a implementar o novo programa a partir do próximo ano, mas isto não é um processo estanque. Ok, portanto, estes momentos de auscultação, de cocriação e de revisão do conteúdo do programa vão continuar a acontecer ao longo dos próximos anos, e portanto vai ser essencial continuar a contar com a colaboração dos jovens e dos pais e dos encarregados de educação. Muito bem.
Só 3 notas muito breves a propósito do que acabaram de dizer, porque precisamos de modelos inspiradores, não é? Mas sem ser inventada a roda naturalmente. Também muitas vezes os modelos inspiradores existem e estão mal divulgados, para servirem também de escalada e de inspiração precisamente para o resto do país. E muitas vezes até são, em termos de custo e eficácia, muito vantajosos. Portanto, falta-nos aqui também o marketing, certamente, e depois nesta questão do envolvimento que falámos, vivemos numa sociedade em que também temos que acautelar a questão da proatividade e do associativismo nestes jovens, mas não só naqueles que têm a literacia, que esses são mais fáceis de chegar, mas há aqueles com especial vulnerabilidade por uma série de circunstâncias. E pronto, e eu acho que ficaríamos aqui certamente a noite toda, mas amanhã também temos que cuidar do nosso sono, senão estamos a ser contraproducentes. Exatamente. Eu agradeço muito aos nossos convidados, Dr. Augusto, Tânia, Gisela, portanto, e a todos os que se aguentaram aqui com todas as dificuldades, são os resilientes, conseguiram entrar sem link, isto era só uma brincadeira. Agradeço imenso, mas já a adolescência de facto é esta fase que exige escuta, exige, como qualquer fase da vida, não é? Exige tempo e exige um pensamento muito reflexivo sobre todo o ciclo de vida e toda a transgeracionalidade. Deixo também o repto, tem que vender este peixe também, de continuarem a acompanhar-nos pela Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, também se quiserem integrar as áreas científicas, aqui em particular esta que desenvolveu o webinar da saúde no ciclo de vida, e agradecemos a presença e o envolvimento de todos vós que estiveram aqui connosco hoje, de forma a que sejamos capazes de criar sinergias, partilhar momentos de construção de algo e de chegar à voz também de quem gera os recursos e de quem pode efetivamente transformar estas respostas em concretizações. Muito obrigada a todos e a todas. Muito Despeço-me obrigada, boa assim. noite. Muito Boa obrigada. noite e até uma próxima. Parabéns também pela Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Deus, obrigado.